Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre a diferença entre o loiro e o ruivo. Quais os gastos, qual que estraga mais o cabelo, enfim, todos os pormenores que ninguém te conta. Vem comigo! Quem acompanha o canal sabe que eu já fui loira, morena, loira de novo e ruiva. Minha última cor antes de partir pro ruivo foi o loiro, então ainda tá tudo fresquinho na minha cabeça aqui pra eu poder fazer essa comparação pra vocês. Primeiro, qual estraga mais o cabelo? Tudo vai depender. Em princípio, descolorante estraga mais do que coloração, sim. O ruivo, no meu caso pelo menos, e na maioria dos casos não precisa descolorir para alcançar o tom, então a coloração vai estragar menos do que o descolorante que a gente faz o loiro, né? Só que tudo depende. Por exemplo, se eu tiver um ombre hair e retocar de 5 em 5 meses o loiro, certo? E no caso do ruivo, eu passar a coloração na raiz todo mês, e em todo mês eu pegar e puxar essa coloração para as pontas. Qual que vai estragar mais nesse caso? O ruivo, porque você está colocando coloração em cima de coloração e a gente não pode esquecer que coloração utiliza água oxigenada também, que dá uma aberturinha ali no tom do cabelo, o que acaba estragando um pouco mais também. Então o ideal do ruivo é fazer o quê? Pode retocar a raiz uma vez por mês, só que não ficar passando coloração toda vez que você vai retocar a raiz, senão você vai pegar e saturar o seu cabelo de coloração, além de não ficar bonito, ele vai ficar bem fragilizado. Depois eu vou explicar pra vocês certinho como manter o comprimento do ruivo sem passar diretamente coloração, tá bom? Mas sem fugir do tema do vídeo, então, se você fizer um loiro certinho e um ruivo certinho, tratando nos dois casos, o que vai estragar mais, infelizmente, é o loiro, porque descolorante danifica um pouco mais do que coloração. Claro que se você fizer os dois direitinho, você consegue levar na boa. Outro problema do loiro também é que às vezes ele até não vai estar mais danificado do que o ruivo, só que por causa dele ser mais claro, aparece mais, não tem jeito. Se o cabelo não estiver legal, vai aparecer e vai ficar bem evidente. Já no ruivo até você consegue dar uma leve disfarçada. O ruivo também acaba tendo mais brilho que o loiro, mas isso não é questão de o cabelo estar saudável ou não. É porque a cor escura ela vai refletir melhor, né? Vai brilhar mais do que a cor mais clarinha. Segundo, qual gasta mais? Essa é a pergunta polêmica, né? Também depende, gente. Você pode, sei lá, retocar o loiro de 5 em 5 meses, no caso de um ombre hair, de 6 em 6 meses até. E o ruivo você pode retocar todo mês. Então vai depender muito do quanto você retoca. Vou falar no meu caso, por exemplo, eu retocava pouco loiro. Na época que eu fazia ombre. Quando eu fazia ombre, eu retocava acho que 2 vezes por ano. E quando eu fazia mechas, eu retocava um pouco mais. Cada vez que eu retocava, eu gastava pouco mais aí de R$200 para retocar o meu look. Fora o que? Os matizadores, os cortes que tinham que ser regulares, assim, né, para manter as pontas bonitas. Mas isso eu vou contar para os dois, então eu vou até descartar. Mas os matizadores, que não eram baratos também, o Magic Color custa o quê? Eu paguei o meu, comprei quando lançou, eu paguei por volta de R$70, o Intense Color é 90. Agora o Magic Color você já encontra por 55, por aí. Mas enfim, é dinheiro, né? Tá, mas você precisa ter um matizador, certo? Mas eu tô vendo pelo meu caso, o meu preferido era o da Intense Color, o Gold Color Blonde, que deixava um efeito mais pérola. Então com o loiro eu gastava mais ou menos nisso, fora os tratamentos, que tinham que ser muito pesados. Era assim, bastante tratamento mesmo, só que isso eu mantive no ruivo, certo? A diferença é que no ruivo eu consigo ver mais resultado desse tanto de tratamento do que eu via no loiro, já que o ruivo acaba estragando um pouquinho menos. No caso do ruivo eu também gastei pouco mais de R$200 para fazer. Você também pode fazer sozinha, nada te impede, mas eu não tava com paciência e a chance de manchar você fazendo sozinha, saindo do loiro pro ruivo, é muito grande, né? Mas nada impossível. É que eu preferi fazer assim. Vou retocar a raiz uma vez por mês, mais que o loiro, mas eu consigo fazer sozinha, então eu já não vou gastar com o retoque. Só se caso alguma vez eu queira ir no cabeleireiro fazer. Mas eu não vou gastar com o retoque, em princípio. Vou retocar uma vez por mês, vou ter que comprar coloração. Só que a coloração não sai tão caro assim. Eu uso a Igora 777 mais o Mix 043 da Vela, com a X, só que a X eu já tenho por causa do salão mesmo, então eu só tenho que comprar as colorações. O mix dura a vida, porque você usa tipo isso aqui de mix cada vez que você vai colorir, no meu caso pelo menos, né? Então eu compro uma vez e esqueço. E a Igora custa 20 e poucos reais, só que um tubo dá pra eu retocar a raiz 2 vezes, porque quando eu retoco é só a raiz. Então um tubo dá pra 2 meses, então você vê que não dá quase nada, né? Os matizadores do ruivo também são mais baratos. E eu testei até agora o Magic Color 3D, que daí é o mesmo preço do loiro, né? Que seria mais ou menos R$55, R$60, depende de onde você compra. E o Flamingo, que custa aproximadamente aí R$40. Só que o Flamingo, gente, rende horrores. Porque o que acontece?
Os matizadores do loiro eu não precisava diluir pro meu cabelo, eu usava ele puro mesmo, porque se eu diluísse ficava meio fraco. O do ruivo eu diluo e diluo muito, porque senão ele fica muito forte. O Magic Color nem tanto. Mas o Flamingo, gente do céu, tem que diluir a pílula até morrer, porque senão ele é forte demais. Então, rende pra sempre. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre tonalizante. A gente fala tonalizante, matizador, mas na verdade é uma máscara pigmentante, né? Uma máscara com cor é um tonalizante. É que eu falo matizador às vezes, por causa de ser o mesmo produto do loiro, né? E tratamento também, que eu gasto com tratamento também no caso do ruivo, porque eu continuo fazendo os mesmos tratamentos. E aí, qual que foi o resultado? Qual gasta mais, ruivo ou loiro? Se você faz o seu ruivo sozinha desde a primeira vez, o ruivo vai sair mais barato que o loiro, sim. Se você continuar mantendo assim, o ruivo vai sair bem mais barato que o loiro. No meu caso, acho que deu quase no mesmo ali, porque o tonalizante do ruivo é mais barato do que o matizador do loiro. O valor que eu gastei pra fazer da primeira vez foi quase o mesmo, só que eu não vou ter que retocar no salão, assim como eu fazia com o loiro, que eu tinha que acabar fazendo, né? Quando eram mechas, por exemplo, era de 3 em 3 meses, daí já saía bem mais caro. E mesmo que eu retoque todo mês o ruivo, o valor da coloração não fica exorbitante, então pra mim deu assim, praticamente no mesmo. Talvez a longo prazo o ruivo seja mais barato, pra mim seja mais em conta. Se você é ruivo e passa rena ainda no cabelo, você vai gastar menos ainda. Então, na minha opinião, o ruivo te dá mais possibilidades de gastar menos. Próxima pergunta, qual desbota mais? Com certeza o ruivo. O loiro, gente, ele oxida e isso me incomodava muito. O que é oxidar? Quando você acaba de fazer no salão, ele tá reluzente, assim, tá lindo, maravilhoso. Não tô nem falando de desamarelar ou não, tô falando do tom do loiro, ele tá bem aberto. Com o passar do tempo, ele parece que vai fechando, sabe? O tom vai fechando, vai escurecendo um pouquinho. E isso você não consegue consertar com o matizador. O matizador, o que ele vai fazer? Tirar o amarelo que com o tempo vai ficando no cabelo, não tem jeito. Tira, o meu saía tranquilamente amarelo, não tinha problema nenhum. Mas no caso de oxidar, o único jeito que você resolve isso é descolorindo de novo. Por mais que seja, sei lá, com uma X de 10 volumes só pra limpar a cor, você só vai conseguir tirar esse efeito de que escureceu descolorindo de novo. Ou fazendo uma tonalização um pouco mais potente, com shampoo usado, enfim. Agora, no caso do ruivo, você vê bem o cabelo desbotando. É bem nítido assim, sabe? E não demora. Por exemplo, eu colori minha raiz essa semana, então meu cabelo ainda tá bem forte, assim, tá bem avermelhadinho até, não é o jeito que eu prefiro quando ele dá uma desbotada já. Quando eu lavar, depois dessa primeira vez de ter passado coloração no cabelo, ele vai desbotar e é o tom que eu prefiro, o tom da segunda lavagem, assim, é o tom que eu mais gosto que fique. Então a lavagem que mais desbota é a segunda lavagem após a coloração. Pelo menos no meu caso, que eu uso Igora. Nas lavagens seguintes, eu não sinto assim o cabelo desbotar tanto, assim, desbota, claro, mas é bem menos. Só que assim, eu, pra manter a cor forte e não ficar água de salsicha e tal, eu sinto a necessidade de tonalizar pelo menos de 20 em 20 dias. Mas como eu uso tonalizante sem OX, não tem nenhum problema, não estraga o cabelo, até deixa o cabelo mais brilhante e hidratado. Só que sim, gente, o ruivo desbota bem mais que o loiro. Por mais que você goste ou não, enfim, do tom do desbotamento, ele vai desbotar bem mais que o loiro. Só que eu acho o desbotamento do ruivo mais fácil de resolver do que o loiro. Quarta e última pergunta, qual dá mais trabalho? Por essa etapa que a gente acabou de falar do desbotamento, você já deve ter uma ideia, né? O ruivo dá mais trabalho de cuidar que o loiro, gente. Porque assim, eu, no meu caso, continuo fazendo as mesmas hidratações, os mesmos tratamentos que eu fazia. Só que tem isso de eu ter que tonalizar, assim, sempre o cabelo. Porque eu gosto de um tom e eu quero manter o cabelo nesse tom. Pra mim não é um incômodo muito grande ficar tonalizando, porque é fácil, rápido, enfim, não estraga o cabelo. Então eu não ligo. Mas tem gente que se importa muito, que não tem paciência de ficar fazendo isso. Então eu já aviso. O ruivo dá mais trabalho que o loiro, sim, pra você manter ele sempre bonito. E é isso aí, gente. Em resumo, então, tudo vai depender de como você trata do seu cabelo ruivo ou do seu cabelo loiro, né? No meu caso foi isso. O preço quase a mesma coisa. A longo prazo, o ruivo gasta menos. Desbotamento, o ruivo desbota mais. Danificar, o ruivo estraga menos. E trabalho pra manter, o ruivo me dá mais trabalho do que o loiro me dava, mas é assim, uma coisa que eu consigo resolver, sabe? Então é isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tá pensando aí em ou ficar loira ou ficar ruiva, enfim. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal aqui embaixo, dá um joinha pra mim e continua acompanhando, tá bom? Não se esquece de visitar o blog também. Vou deixar aqui embaixo. É isso aí. Tchau, beijinho.